Olá, minhas amigas, meus amigos. Hoje, segunda-feira, dia 6 de julho, o dia começa meio friozinho, mas está esquentando já em São Paulo. Hoje teremos mais uma conversa entre amigos, um tema importante. Nós tivemos semana passada o adiamento das eleições, mas de alguma forma isso movimentou a mídia, que nem vinha tratando as eleições. E aí surgiu esse tema para ser debatido, o interesse de todos, não só daqueles que são candidatos, mas daqueles que participam da eleição de uma forma geral, que é a comunicação e marketing nas eleições, hoje muito mais marketing digital, nessas eleições de 2020, eleições municipais que ocorrerão dia 15 de novembro. Estão conosco três grandes amigos. Ike Moraes, bom dia, obrigado por ter aceitado o convite, Ike. Tudo bem, Marcos? Bom dia, Zig, bom dia, William, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Conosco também o Zig. Zig é um grande amigo, querido amigo, tem uma experiência riquíssima também nessa área, especialmente em eleição americana. Zig, obrigado por ter aceito o convite. Vai contar um pouco dessa experiência para a gente. E o William Correia. O William é outro grande amigo de muitos anos e é um dos principais jornalistas que nós temos do Brasil, embora hoje morando nos Estados Unidos. Mas continua. Zig morou aí no Brasil e você que sempre esteve aqui, foi para os Estados Unidos, tem uma nova experiência profissional também. Bom dia, William. Bom amigo. Dia, Marcos. Bom dia, Ike. Bom dia, Zig. Mas continuo com o Brasil no coração e na mente, né? Que eu acompanho dia a dia, momento a momento, minuto a minuto, o noticiário brasileiro, Marcos. Não dá para desplugar desse país, né? Não, a gente vai trabalhando com um vínculo aqui no Brasil, fazendo suas lives, discutindo temas importantes aqui do nosso dia a dia. Vou começar a nossa conversa. Eu vou começar pelo Zig, porque o Zig me ajudou a organizar. E o Zig tem essa experiência de fora do país, que pode apresentar um pouco para a gente, falar um pouco do que são as eleições do Brasil, do que são as eleições dos Estados Unidos. Zig? Oi. Então, sabe que eu vou me concentrar um pouco mais no Brasil, mas antigamente a gente tinha um anúncio de campanha para todo mundo, né? Ou seja, não dividia isso em grupos e em subgrupos. Então, era fácil fazer campanha, na verdade, porque você pegava um tema, que era um tema mais popular para um grupo mais abrangente de pessoas, e a partir disso você fazia a sua campanha. Hoje em dia, isso já não funciona mais. Você tem que ter centenas de ideias, você tem que subdividir esses grupos e tem que ter um público-alvo para cada um desses anúncios. Isso funciona muito melhor, você consegue acessar um número maior de pessoas, mas a campanha fica muito mais específica. E a estratégia ela fica muito mais elaborada do que ela era antes. Antigamente, você fazia um programa de televisão, colocava na televisão e pronto. Nos Estados Unidos, isso está bem mais avançado que aqui. Se você vê, os dois partidos políticos americanos, a presença na internet, a presença digital desses partidos é gigantesca. Né? Grande parte, acho que 80% do dinheiro que está vindo para o Partido Democrata hoje vem de forma digital. Ela vem por parte de contribuições das pessoas que estão acessando o material, os anúncios de forma digital. No Brasil, os partidos políticos são muito longe disso. Né? Nós temos um partido político aqui no Brasil, só um, que tem mais de 1 milhão de seguidores no Facebook. Os outros não têm nada, é pífio. E o que mais me assombra é assim, partido político tem uma função que é buscar o voto. Né? Sem voto, você não elege quem você precisa. Se você... Todo voto tem custo. Não tem voto de graça. O voto mais barato para você conseguir é aquele dos seus militantes e dos seus filiados. Esse voto está praticamente na sua mão. Você só tem que dizer para eles quem são os candidatos do seu partido. Se os partidos não investem em mídia digital, se eles não engajam essas pessoas, é uma perda de dinheiro. É isso que eu tenho que falar para abrir a história. Mas eu deixo para vocês outros discutirem o resto. Ike,
vou deixar o William por último, uma visão mais ampla. Aqui, você trabalha com mídia digital, comunicação digital, fundamentalmente. Você é uma pessoa que começou há muito tempo, viu toda essa evolução, né, para os dias de hoje. Exato. Comunicação hoje digital, como disse o Zig, ela permite um tratamento individualizado e o conjunto de informações que nós temos no Brasil, capturáveis por esses gigantescos bancos de dados, né? Sem ter uma regulamentação ainda nós temos a Lei de Proteção de Dados que vai entrar em vigor no ano que vem, né? Isso cria um perfil individual de cada um que permite um direcionamento efetivamente próprio para aquela pessoa, né? Como é que é trabalhado isso em termos de banco de dados e a possibilidade que isso gera de comunicação, e agora, especialmente, na comunicação política? Ótima pergunta, Marcos. Eu sou sócio de uma empresa chamada Codex e a gente tem um trabalho de consultoria digital e a gente trabalha muito no mercado iniciativa privada, que a gente chama, né, de performance, um trabalho de performance, que é esse trabalho, né, que a gente entende o que a gente chama a jornada do consumidor e traz ela, a gente se apropria dela na iniciativa privada. O que eu quero dizer com jornada do consumidor? Por exemplo, nesse momento, existe um movimento muito grande, porque as pessoas estão ficando em casa e tudo mais, de reforma e tudo mais. Então, essas empresas, Leroy Merlin, C&C e tudo mais, se apropriam exatamente do que você falou, dessa jornada, entendendo o que está acontecendo, o que esse consumidor está procurando, para se aproximar e entregar aquela mensagem correta no momento certo. Fazendo essa analogia à área pública, a gente tem um trabalho na Codex muito forte junto a alguns governos. O que a gente está criando é o que a gente tem chamado, isso é legal eu contar para vocês, a gente criou o que a gente tem um entendimento da jornada do consumidor público, que ela é diferente. O que eu quero dizer é que os governos deveriam se apropriar para ter uma entrega de campanhas mais racionais, que inclusive diminuem o custo, porque aquela pessoa que está procurando, por exemplo, daqui no segundo semestre, uma renovação de matrícula, então se ela entra na Secretaria de Educação, ela está procurando, ela teria que ser impactada com esse tipo de campanha. E hoje o que a gente ainda vê são entregas que a gente fala de mar aberto, ou seja, eu começo uma campanha falando de IPVA e estou entregando para pessoas que inclusive nem veículo têm. Essa apropriação nas campanhas políticas deverá cada vez ser ainda maior. O Zig falou muito bem. Nos Estados Unidos, por incrível que pareça, vou dar um exemplo aqui de uma coisa... E aí eu acho que até a gente sempre fala da Lei Geral de Proteção de Dados e, obviamente, o americano tem uma cabeça muito aberta em relação a isso. Lá a diferença é que você tem que empurrar a pessoa a ir votar. E, por incrível que pareça, tem, né, uma das plataformas que são as DMPs, que elas... Você pode exatamente ter esse tipo de entrega, você consegue falar, olha, eu quero fazer uma campanha para a seção tal da cidade, aí o William está lá em Boca Raton, eu quero as pessoas que não foram visitar. Esse nível de apropriação, de entrega ainda muito, muito, né, lá no sentido mais exato, ainda no Brasil não é uma verdade. É o que o Zig falou, a gente ainda tem passos a dar aqui no Brasil, né, em relação a isso. Mas eu não tenho dúvida que para as próximas campanhas, a cada ano que a gente vai ter é uma entrega cada vez mais assertiva daquela comunicação na hora certa, no momento certo, falando com o que a pessoa quer ouvir ou com aquilo que a gente, políticos e marqueteiros, queremos passar para essa pessoa. William, comunicação, as formas diferentes de comunicação, comunicação de mídia, né? Comunicação de TV, comunicação de jornal, comunicação de rádio e a comunicação da mídia eletrônica. Tem diferenças entre formas de falar nesses ambientes e como conquistar aquele que está, a quem a comunicação se dirige, né?
cada um desses ambientes? Tem sim, Marcos. Agora, o que é interessante aí, que o Zig e que o Ike disse, nós estamos hoje na era do eu faço, né? Por isso que se fala tanto nas mídias sociais. Você é quem tem o controle do que você quer dizer, o controle da notícia. Você é o ator da notícia, né? Você controla o que quer ver. Eu lembro que quando eu estava na direção de jornalismo da TV Cultura, eu sempre dizia para o pessoal que um dos grandes desafios da comunicação, essa comunicação tradicional, né, que nós temos em televisão, e não só em TV, como jornal e rádio, era exatamente abrir um pouco essas portas da produção para esse novo momento do mundo, né, do eu faço. E as pessoas querem participar da pauta, da produção, elas querem entender um pouco aquele conteúdo que você está gerando e querem ser ativos nesse conteúdo, querem ser protagonistas. E aí, essa pergunta que você me faz converge com isso. O que acontece hoje em dia nessa comunicação? Ela se tornou um todo, né? O que você fazia antes isoladamente na televisão, aí era isolado no rádio, e era isolado em jornal, e era isolado em mídia digital, que são essas linguagens diferenciadas, hoje elas não estão, elas começam a se entender ou a se conectar umas às outras. Então, a mesma comunicação que eu uso hoje na internet, ou aquela forma direta, né, de se falar, de ser mais coloquial, ser mais verdadeiro, ser mais eu, isso, a população está cobrando isso nos veículos tradicionais. Por isso que os veículos tradicionais, Marcos, estão caindo vertiginosamente a audiência, porque eles não entenderam essa nova comunicação que as pessoas esperam. E nós que estamos debatendo hoje sobre a comunicação para a área política, temos que ficar atento a isso também. Isso vai ser ativo no ambiente político. O político que sempre esteve ao lado do... Não estou querendo fazer nenhuma crítica, tá, Zig, ao marketing, mas a gente sabe que no passado se formatava o político, né? O marqueteiro chegava lá e formatava o político, colocava o político igualzinho ao que ele deveria ser para aquele determinado público. E como o Zig disse, hoje tem milhares de públicos. Então, se você formatar um político para aquele determinado público, ele pode errar drasticamente naquela comunicação que ele tenta fazer. Então, o que se faz hoje nessa tão plural comunicação? É você tentar extrair daquela pessoa a originalidade. A comunicação de televisão, de rádio e tal, os comunicadores, eles têm que ser o mais original possível, eles têm que ser verdadeiros, porque não conseguem mais mentir para a audiência. A audiência hoje está muito atenta, porque todo mundo tem hoje um portal, um veículo, como você agora aqui. Nós estamos fazendo uma reflexão em um espaço que é seu, né? Até onde você... No passado, vamos pensar, quando você era presidente da OAB de São Paulo, você tinha esse espaço para você refletir ou discutir com outras pessoas? Não. Você teve que fazer um programa, eu lembro muito bem disso, da OAB, na TV Cultura, para mostrar um pouco as ações daquela instituição. Hoje não, hoje você pode abrir o seu microfone, o seu vídeo em casa e comunicar para as pessoas. Então, respondendo a sua pergunta, a comunicação hoje ela tem que ser mais personalizada, mais coloquial, mais natural. Você tem que ser você mesmo para o telespectador ou espectador, né? Eu acho que hoje em dia, só complementando, é quase impossível você esconder o político atrás de uma imagem fabricada. Entendeu? Inclusive porque o político tem que saber falar com todas as segmentações da sociedade. Antigamente, você simplesmente colocava ele num estúdio de televisão, você dava um roteiro para ele, ele falava daquele jeito, com aquele sorriso, com aquela camisa, e era isso que você conhecia do político. Hoje, não tem mais como você esconder a pessoa nesse processo, né? Acho que é muito isso. E as redes sociais permitiram a construção de relacionamento direto, né? Exatamente. E acho que tem um ponto muito importante do que a gente está falando, que é o período eleitoral é toda a nossa vida. O período eleitoral não é mais os próximos 3 meses. Você se apresenta para o seu público diariamente, né? Aqui todos falaram exatamente, você é a sua rede, né? Você, e aí até sem mérito de julgamento, mas concordo plenamente com o que o William falou, você vê que as grandes figuras ultimamente que se elegeram têm um posicionamento, de novo, sem nenhum mérito à questão, mas são que têm
totalmente uma posição muito forte, né? Sim, você sabe que apito que o cara toca. Você fala, não, é isso, sim. E acho que você também consegue fazer uma análise no ano de 2018 de candidaturas que tinham um enorme tempo de TV e que não vingaram porque você não tinha exatamente uma personalidade, né? Só fazer o registro aqui das pessoas que estão acompanhando: Ângela Fernandes, a Maria Medalha, perdão, Gilberto Bertolini Neto, Alexandre Pereira da Silva, João Milani Veiga, Angélica Facini Hadi, Peter Anderson Cavalcante, Elaine de Almeida, Cleonice Moura, Olaerte Soares, Gilson Delgado, Cine Romão, Bruno Nancini Pereira, Eudécio Ramos, Sônia Reis Veríssimo, Luciano Oliveira Santos, Juliana Marco, Cristiane Lara, Rita Santos, Vanessa Medina, Reni Melo, Jorge Mestre, depois eu faço menção aos outros nomes. Aí tem algumas questões que foram colocadas, né? A primeira delas é assim: ninguém consegue ficar oculto nas redes sociais. Não. Então, assim, não dá para mentir, não dá para ser quem não é, não dá para se postar de bonzinho se não foi bonzinho a vida inteira, não dá para defender uma bandeira porque a campanha de marketing identificou que era a bandeira, talvez tenha um pouco mais de adesão do que outras, se ele até ontem não defendia, né? Essa é uma questão importante e esse é um ganho para a democracia, né? Que as pessoas, os políticos, têm que ser o que são e não aquilo que são criados, né? Aquelas fantasias que eram montadas num determinado período para atender um determinado público e que hoje não se permite mais criação desse personagem, né? O político era um personagem. Hoje ele não é um personagem, hoje é um ser humano com suas virtudes, com seus defeitos. É isso? Está para os três aí. Vai lá, quem vai? Vai, Zig. Vai você, William. Vai, William. Pode ir. Ô, Max, você tem razão, mas a única preocupação é que essa eleição vai ser a eleição dos ataques, né? E ataques de todos os lados. E não há dúvida que será uma eleição da desinformação também. Quem possuía aqueles robôs digitais, né, que o Ike conhece muito, que ele trabalha com isso, o Zig também, vai fazer um jogo ou limpo ou sujo, né? Tem os dois lados, mas o político que tiver um telhado de vidro, com certeza, esse pode se preparar que a sujeira será mostrada e da pior forma possível. O problema, Marcos, é que essa tecnologia, nós estamos falando de mídia digital, mas tem uma tecnologia que é muito mais perigosa ou mais criteriosa, que é a P2P, que é o WhatsApp, né? Que você manda mensagem para o outro do outro lado. Essa você não consegue ter o controle, você não consegue monitorar com grande precisão, como você consegue monitorar a internet. Porque a internet, quando o político faz uma divulgação, ou o concorrente, né, o seu competidor, divulga uma coisa que é fake news ou falsa sobre você, você consegue, com a sua equipe, ir atrás e fazer a contra-informação. Mas na P2P é complicado você monitorar toda a rede, não é isso, Ike? Você não consegue chegar lá e comunicar, peraí, estão falando isso desse político, vamos lá, vamos tentar interferir, né? Perfeito. É mais complicado. Completamente. Eu acho que essa é a grande diferença. Tem dois países, é muito interessante, a gente foi recentemente procurando tecnologias, tem dois países que o cenário político é completamente diferente em função do WhatsApp. Brasil e Índia. Brasil e Índia são os dois. Só a Índia tem mais usuários que o Brasil no WhatsApp e também tem exatamente a mesma questão. Isso, então restringindo o envio de mensagens e tudo mais. O que você falou, William, é perfeito. Eu acho que esse é o grande diferencial para todos os candidatos aqui no Brasil, mas eu acho que tem uma correlação interessante. Essas redes, né, criadas de WhatsApp, eles voltam um pouquinho lá atrás, né? Eu sempre digo que o digital também traz muito do mundo on-off e tudo mais. São os velhos correligionários, né? Aquela turma. Esse exército, essa militância, né, que antes estava na rua e que a gente ia lá e não sei o que, ia no bairro e tinha, são esses caras que né, que a gente tem que trazer, quem vai fazer a campanha isso, tem que trazer, tem que se identificando, construindo essa militância digital. O que eu vejo que é muito interessante, e de novo falando um pouquinho de 2018, essa militância digital chega na eleição do Bolsonaro, criada 4 anos antes, que vem
através de toda a desconstrução política que foi criando, e Lava Jato e tudo mais, você foi criando uma rede orgânica que tinha um interesse numa mesma pauta. Eu acho que esse é o grande desafio que você falou para o bem e para o mal, para a desconstrução ou para a construção dos candidatos, é isso, é se apropriar de uma rede que queira te apoiar e que esteja interessado nas suas pautas. Mas, tecnicamente, o que você falou, William, é perfeito, uma dificuldade tremenda de controlar isso. Não existe hoje nenhuma plataforma de monitoramento, como você falou, de Twitter, internet e todas as outras, que possibilite uma visão profunda do que está acontecendo. Ziggy? Olha, você sabe que, complementando um pouco o que vocês dois falaram, teve uma mudança de paradigma do jeito que você entende política, do jeito que você faz política, do jeito que você faz campanha. Parece que as pessoas ainda não entenderam como é que isso funciona. Quer dizer, nos Estados Unidos, quando eu trabalhava lá, nossas campanhas eram 1 ano e meio. Você acabava uma campanha, se chegava 6 meses, começava outra. Né? Já começava outra. Aqui, no Brasil, as pessoas estão achando que elas vão começar a campanha quando o dinheiro do fundo eleitoral sair, que vai ser 1 mês antes da eleição. Isso não acontece, não vai funcionar nunca. Vocês estão loucos que isso funcione. Você tem que começar a campanha, a sua estratégia, ela é feita por anos. Ela não é uma coisa que você faz em 1 mês. A sua rede social é uma coisa que você cria ao longo de anos. Os partidos não fazem isso com eles mesmos, os partidos não fecham. É muito estranho ver o que está acontecendo aqui e essa coisa deslocada com o que a sociedade tem. Fake news vai existir, é muito difícil combater fake news, não é nem só uma questão de você identificar a fake news, o problema é você arrumar uma forma de você negar essa fake news que seja convincente. Então, se eu aparecer uma fake news, por exemplo, dizendo, como apareceu com a Hillary, né, que ela era dona de um grupo de pedofilia que vendia criancinhas de dentro de uma pizzaria, não adianta só a Hillary chegar na frente da câmera e falar assim, não, eu não sou dono de uma rede de pedofilia. A bem da verdade, isso pega mal pra caramba. Então você tem que arrumar outras formas de trabalhar uma mentira bem construída, né? E isso também demanda estratégia. E isso também demanda que você tenha uma formação de base do seu candidato que meio que o proteja desse tipo de acusação. Se ele é um cara idôneo, ele foi idôneo por 20 anos, as pessoas são menos propensas a acreditar que ele vai fazer parte de um grupo de pedofilia, por exemplo, né? Acho que é isso. Outro ponto que eu queria perguntar a vocês é o seguinte. No meu sentir, até agora não se falava eleição, não tinha espaço na mídia para falar da eleição. A pandemia tomou conta de todo o noticiário, aliás, só dava pandemia, não havia nenhum outro tema. Não via notícia de candidatos, via notícia daqueles que estavam no poder, e aí não é porque eram candidatos, é porque é pelo exercício do poder muito ligado à pandemia. Semana passada teve uma votação importante, no Congresso, onde foi adiada a eleição, ou as eleições municipais foram adiadas para novembro. Isso, pelo menos, chamou a atenção da mídia de que tem eleição esse ano, e ao chamar a atenção da mídia, chamou a atenção da sociedade também. O momento para começar a falar aí nós temos a legislação eleitoral, a possibilidade de alguém se anunciar como pré-candidato, as limitações. Eu não digo do ponto de vista da lei, isso está claro. Eu falo do ponto de vista de comunicação. Num ambiente como esse, e que talvez predomine até quase novembro, como é que se faz comunicação e marketing político se as pessoas nem querem saber da eleição, não é um tema que seja aderente às pessoas nesse momento? Como é que faz? No final... Vai, Zig. No final, eu acho que tudo é política, né? Saúde é política, a condição dos hospitais é política, o SUS é política, tudo é política. Então, quando você tem uma pandemia, você com certeza vai falar menos de segurança, você provavelmente vai falar menos de educação, mas você continua falando sempre de gestão pública. Você continua falando sempre
da situação do nosso país. E como a gente se encontra, isso é sempre diretamente ligado à política. O difícil, eu achei, vendo o desenvolver dessas eleições, principalmente da eleição municipal aqui em São Paulo, é que a maioria, não todos, mas a maioria dos candidatos, pré-candidatos, não entenderam isso. Eles não fizeram absolutamente nada. Quer dizer, eu via lives de pré-candidatos falando sobre etiqueta. O que é isso? O que etiqueta tem a ver com alguma coisa? Então, eles estavam meio perdidos, eles não estavam conseguindo muito se adequar a essa nova realidade. E tem outra também, né? Porque toda a nossa estratégia de campanha, ela foi mudada forçosamente para online. Eu não podia mais ser meu candidato na rua falando com o povo. Então, a gente teve que fazer tudo isso dentro de outras plataformas que eram, então, desconhecidas para a grande maioria dos estrategistas políticos. Eu acho que isso ia acontecer de qualquer forma, de alguma forma acelerou esse processo. Ele ficou mais rápido. E nós nos digitalizamos mais rápido. Então, por um lado, eu acho que pode até ser bom no futuro. O Marcos, eu sou cético em relação a essas questões. Por quê? O mundo mudou e os políticos não entenderam que o mundo mudou. Quando a população que vai eleger o candidato diz que está cansada da velha política, do velho político, é exatamente essa mensagem que ela quer dar. Ela não quer que o cara aproxime mais deles só no momento da campanha eleitoral. E o Zig falou muito bem isso aqui, o Ike já falou isso aqui. A construção hoje, ela é permanente, Marcos. A construção da... Nós estamos no mundo, repito, do eu faço, a personificação, é o mundo do você. Você é muito maior do que o partido que vai te eleger. Teve uma prova do Bolsonaro. Bolsonaro, ninguém sabe nem que partido que é. Ele se elegeu porque era o Bolsonaro e tinha aqueles princípios que ele sempre defendeu e ele chegou ao final da campanha sempre defendendo, continuando aquilo que ele sempre defendeu a vida inteira. Quer dizer, era bem original o que ele estava ali tentando passar para a população. Então, a construção ela é permanente, não existe mais a eleição naquele momento da campanha eleitoral. Os candidatos não perceberam isso. E aí, o que vai acontecer agora, e deve acontecer nas eleições municipais, porque as eleições municipais ela têm uma característica um pouco diferente da nacional, né, que se elege governador e presidente. Porque a grande mídia ela não participa, porque não interessa para a grande mídia a notícia local. A grande mídia que eu falo é Folha de São Paulo, Estadão, Globo, Jornal Nacional, Jornal da Cultura. Quem é que vai ficar falando do vereador tal, da cidade tal, do interior? Não fala. Então, essas eleições elas vão ser basicamente as eleições digitais pelas mídias sociais. Ela não é pela grande mídia, não é pela propaganda eleitoral gratuita. Então, assim, se deve começar a trabalhar o candidato ontem, nem ontem, anteontem, mas não é a campanha do candidato, é o candidato, é o que ele representa para a sociedade. O que esse cara fez para a sociedade que ele merece o meu voto? Quem é esse cidadão? Não é, Ike? Quem é esse cara? O pessoal não quer mais isso. Eu concordo plenamente e a gente acompanha, né, estamos aqui falando de São Paulo, então a gente tem duas estratégias bem diferentes. Aqui eu estou falando de governo do estado de São Paulo e a prefeitura. O governo do estado de São Paulo, até pelo governador ser um comunicador, ele resolveu nesse período, ele faz uma coletiva de imprensa diária. E aí é muito interessante que a gente tem, através das nossas plataformas de monitoramento, a gente tem uma explosão, né? Apesar de não ser candidato, estamos falando, obviamente, ele não é candidato agora em 2020, né? Ele não é candidato... Mas trabalha, a gente sabe. É disso que a gente está falando. Se o Dória tem uma visão em 2022, o que é que acontece? Ele pega o estado de São Paulo. E é muito interessante, depois eu posso dividir com vocês, ou quem estiver interessado, é o monitoramento das mídias sociais do estado de São Paulo. Elas vêm flat até março, explode o governo do estado de São Paulo, e aí fazendo a relação que eu acho isso das campanhas, explode o consumo das mídias digitais do governo do estado de São Paulo, porque eles percebem que tem ali um movimento importante de comunicar à população. De novo, não é candidato neste momento, mas se apropria de uma plataforma digital, igual todos estão falando aqui, muito bem. Então, você tem uma explosão. Mas, de novo, não estou falando que isso só seja positivo, porque também vem junto os detratores e tudo mais,
Por quê? O Dória passa para um movimento federal. Ele é puxado para uma discussão federal e tem essa discussão. Trazendo aqui para as campanhas municipais, você tem do outro lado o Bruno Covas, que qual que é a estratégia dele nesse momento? Eu não de pouca exposição, porque obviamente não está fácil para nenhum, o cobertor é curtíssimo nesse momento, então se eu fecho mais a economia, as pessoas não gostam, se eu abro mais eu posso aumentar o número de infectados, então o Bruno Covas tem uma outra forma, ele se retira e só faz, se você acompanhar, ele só faz alguns posts, não sei o que, relacionados ao momento de vida dele e uma outra. Então, são duas estratégias diferentes, mas eu concordo, exatamente o que foi falado, você não vê, poucos casos, uma construção constante dos candidatos que estão aí. Muito pelo contrário, né? Você vê que tem pouquíssimos candidatos até que já se apresentaram nesse momento como pré-candidatos. E o momento para isso, né? Isso que eu digo, que momento que a pessoa se apresenta como pré-candidato? Quando você vive uma pandemia, que as atenções são voltadas para um tema que é muito sensível, que é um desastre humano, a questão humanitária é importantíssima, e até a apresentação como pré-candidato pode dar a impressão de que você está fora desse contexto, né? Como assim ser pré-candidato? Estão aqui preocupados em discutir a abertura ou não do comércio, com desemprego em massa. Os números mostram no Brasil, nós temos mais empregados hoje no Brasil do que temos empregados. A crise econômica é dramática. Fora a crise sanitária, que, embora aqui na capital a coisa parece ter estabilizado, mas no Brasil inteiro os números estão estourando ainda. Como é que faz? Espera? Não fala? Deixa passar esse momento? Participa? Porque também tem essa, né? O querer participar não necessariamente é querer participar para ter voto. Eu posso estar querendo participar para ajudar, para tentar entender, para tentar compreender, para apresentar propostas, dizer o que eu faria. Mas nós temos o problema eleitoral que daqui a pouco vai acontecer as eleições. Como é que convivem esses fatores, essas vertentes, esses vetores que aparentemente são antagônicos? Como é que trabalha com isso? É o que eu falei. Vai, Zig. Vamos lá. Assim, pensando nos Estados Unidos, quando eu fazia campanha lá, a apresentação de um candidato como pré-candidato, isso era um grande evento. E era um evento muito importante porque era o momento em que nós conseguimos toda a exposição de mídia de graça, né? O que é uma publicidade muito importante. Aqui, o Marcos está absolutamente certo. Essa pandemia entrou numa hora que você estava preparando essa estratégia. Como é que você vai apresentar o seu cliente como um candidato? E ficou muito difícil. Mas a saída é você continuar trabalhando ele como pessoa. Você começa a mostrar para as pessoas quem é ele, a pessoa, não como candidato. E daí, uma hora que as pessoas já conhecem, já estão confortáveis com a imagem, com o nome desse pré-candidato, aí sim você apresenta ele como pré-candidato. Existe o... Bom, eu vou parar aqui, eu vou deixar você discutir, daí eu complemento. Mas... Não, segue. Falando... Pode. Segue, Zig. Vamos lá. Zig. Termina. Os partidos... Tem tanto partido aqui que, às vezes... É difícil você conectar o seu candidato com o partido também, que isso é outra parte da identidade que devia ser criada e aqui no Brasil é muito mal criada. Porque o próprio partido não criou a identidade dele ainda. Então, você vincular a identidade de uma pessoa a um partido que não tem identidade própria, esse é um outro movimento muito difícil para a gente trabalhar em política, que é uma coisa que eu experimento aqui com muita frequência. E nos Estados Unidos, obviamente, a gente não tinha isso. O cara era vermelho, era azul e era isso. Era muito mais simples, né? Então, o que a gente deveria fazer não é apresentar o candidato só, mas na hora que você tem esse candidato e ele está vinculado a um partido, você começar a trabalhar a identidade do partido, se ele não tem. E essas duas coisas acontecem concomitantemente. Né? Alguém vai ter que sentar dentro de um partido e falar, olha, nós temos um problema de identidade.
Nós vamos apresentar um candidato, seja ele qual for, mas antes a gente tem que ter a nossa identidade. A gente tem que dizer para que nós viemos. Isso ainda não foi feito aqui. Então, esse processo é muito mais sensível. Ô, Zig, os partidos envelheceram, Zig. Essa é a verdade. Eles envelheceram, eles não acompanharam o andamento da tecnologia e tão pouco o perfil do novo eleitor. Eu acho que aí que está o grande problema. Os partidos ainda funcionam com a velha política, que é tão falada, tão criticada pela população. Eles não conseguiram perceber que precisam também arregaçar as mangas, como eu vou fazer uma comparação aqui, que não deve ser comparada, mas, por exemplo, é como a igreja faz nas suas comunidades, né? Ela faz um trabalho, geralmente, voltado à comunidade. O partido político ele vai ter que fazer isso. Ele vai ter que fazer um trabalho voltado ao seu eleitor, né? Não é só esperar aquele grande candidato ou aquele grande nome, que senão ele nunca será protagonista. E aí, de novo, qual é o erro que acontece nisso? Por isso que nós está enfraquecendo o debate público nos parlamentos. Eu reclamei isso aqui para o Marcos, acho que foi na semana passada, né, Marcos, que a gente conversou. Eu falei, Marcos, o que está acontecendo com o nosso parlamento? Não se tem grandes debates ou não se presta mais atenção nos temas que são relevantes para o Brasil. Não se debate mais esses temas dentro do parlamento, porque nós estamos só elegendo pessoas muito despreparadas e fracas. Por que estamos elegendo pessoas despreparadas e fracas? Exatamente por isso que nós estamos discutindo aqui. Então, se esquecendo, esses políticos ou quem quer trilhar uma carreira política está esquecendo que essa carreira começa anteontem. Ela não começa só na campanha política, que eles não vão conseguir se apresentar como um bom candidato para a população. E aí abre espaço para aquelas pessoas despreparadas ou enganadores, né, de primeiro momento, né, que são bons comunicadores ou que trabalham bem na mídia social. Perfeito, William. Não sei se vocês acompanharam, mas em 2018, e isso é absolutamente ligado ao que o William acabou de falar. Muitos candidatos que tinham sido eleitos e ao assumir a candidatura em janeiro de 2019, fizeram um coro, Facebook, YouTube, não sei se vocês acompanham essa história, porque eram pessoas que tinham sido levadas exatamente, sem preparo nenhum. Eu não estou aqui, de novo, e não faria isso de forma leviana, falando mérito de um ou outro candidato, mas o Kim, né, que é do Movimento Brasil Livre, é eleito um dos mais jovens com 22 anos, em cima de uma plataforma exatamente. E eu nem estou falando se ele é bom, de novo, sem mérito nenhum, mas ele é elevado à campanha dessa forma, nessa onda de internet, nessa onda de consumo digital, que exatamente os políticos que vinham todos esses anos não perceberam. Então, e é o que a gente fala muito do algoritmo e do que vai acontecendo. Eu acho que ainda não há uma correta apropriação dos partidos e vamos dizer, das principais figuras, de que é isso, você tem um algoritmo ali trabalhando, você tem machine learning, você tem todas essas, né, essa construção de inteligência aí que não está sendo usada pelos partidos, como o Zig falou. Eu acho até impressionante, cada vez a gente vai personificando mais a política no Brasil, e acho que essa tendência, nem sei se ela é irreversível, porque você vê os partidos, o William falou bem, os partidos envelheceram e surgiram as pessoas, sempre foi personificado. No meu entender, o Brasil sempre teve uma política muito personificada, mas eu acho que ela tem uma tendência a piorar. Por quê? De novo, a gente começando lá atrás, na conversa a gente falou, a minha mídia social ela representa quem eu sou, as pessoas querem se identificar com um candidato, então é difícil a gente trazer para uma realidade de partidos e tudo mais, porque ela cada vez está mais personificando, e concordo plenamente, os partidos envelheceram e perderam esse momento importante dessa mudança. Há quem discute, inclusive, a necessidade de existência do partido hoje em dia, porque as candidaturas estão se fazendo muito mais em cima de pautas do que de filosofias partidárias, né? Ideologia, então. Então, exatamente. Então, o que está acontecendo hoje é aquele que sustenta uma pauta e que vai com essa pauta, a pauta corrupção, anticorrupção, né? Foi a grande pauta,
na esteira da própria Lava Jato e antes do Mensalão, enfim, nós tivemos um movimento de um tempo para cá no Brasil do repúdio à corrupção. Então, muitos literalmente surfaram na onda, mesmo que não estejam, vamos dizer assim, tão preocupados com a corrupção quanto a bandeira ostentava, né? Tanto que hoje pouco se fez, pouco se mudou de 2 anos da eleição que teve em 2018 para cá. Não há grandes bandeiras contra a corrupção no Congresso Nacional, por exemplo. Grandes projetos, grandes discussões, o que aconteceu e o que nós temos que fazer para mudar esse quadro. Deixa eu colocar esse outro ingrediente, que é o código, né? Como é que funciona isso, né? Então, estamos falando da pessoa, estamos falando do passado, estamos falando dos partidos que perderam um pouco esse elo com a população, e estamos falando no momento do uso do código, né? Denúncias foram feitas, aquele documentário da Netflix, por exemplo, mostrando no mundo inteiro o efeito do código em cima do público eleitoral. Como é que fica isso? Vocês acham que isso vai continuar sendo algo muito presente? Ou se a população está alertada e vai começar a olhar de uma forma diferente para as informações que estão chegando para as redes sociais? William? Você fala do código, qual código, Marcos? O código, quando eu falo código, eu falo o que está por baixo das redes sociais. Né? Ok. O uso da Cambridge Analytica, isso, né? Porque as redes sociais são código, o código é manipulável, qualquer código, uma escrita é um algoritmo. Na hora que você entende o algoritmo, você leva vantagem. Né? Então, assim, teve gente que aparentemente conseguiu compreender melhor o algoritmo do que outros, que é o que foi colocado naquele documentário. Uhum. Isso ainda tem relevância, quer dizer, você tem a possibilidade de, através de conhecer um algoritmo, levar algum tipo de vantagem no processo eleitoral? Eu acho, Marcos, pelo menos é a minha visão, né? A internet, como nós estamos falando que vai ser uma eleição totalmente digital, quem tem o domínio dessa ferramenta sai na frente. Mas, mais uma vez, não adianta ter só o domínio da ferramenta, tem que saber que discurso será publicado, será veiculado, né? Se a gente for pensar no passado, por exemplo, a grande mídia, né? Aí nós estamos... A grande mídia fazia isso, né, Marcos? Ela sempre tentou manipular e controlar as eleições, mesmo com as restrições impostas pela Justiça Eleitoral ou a legislação eleitoral para equilibrar o jogo, né? Para tornar os espaços mais igualitários. A gente sabe que a grande mídia sempre teve esse controle. Então, só inverte o fator, né? Agora, quem vai ter o controle é quem domina um pouco mais esses algoritmos que você disse aí. Mas vamos lembrar, por exemplo, a eleição de 1989, que é o célebre debate lá do Lula com o Collor de Mello, né? O que a Globo fez, né? A Globo colocou o Collor sem gravata, ela entregou uma pasta para o Collor para ele sempre simular que aquela pasta continha uma denúncia, depois trouxe lá uma filha de que não era do casamento do Lula, e quer dizer, ela conseguiu, depois editou o debate e colocou no Jornal Nacional e acabou o Collor vencendo as eleições. Se a gente pensar bem, né, que a gente sempre está falando sobre isso, e o conto, como é que vai ser agora, quem que domina? Na verdade, o domínio da comunicação sempre existiu, agora só muda, talvez mude o grupo, né? Quem domina hoje, Bolsonaro provou muito bem isso, né? Ele dominava aquele meio de mídia digital, a equipe dele era muito eficiente, né? Inclusive, para os marqueteiros aí, para o Zig, para o Ike, que sempre fizeram campanhas políticas, você vê que todo o material que a gente produzia no passado, aquela qualidade, né, o zelo com o que comunicar, com a imagem e tal, aquilo foi por água abaixo, né? A gente viu que não é aquilo que funciona. Era os leads, aquela manchete, a cor da manchete, a edição tosca, né, colocando bem próximo do que se fala no popular, né? E aí conseguiu, e entendendo um pouco também dos algoritmos, né, das mídias digitais, e você conseguia divulgar muito mais rápido, né, aquele determinado candidato. E essa campanha não vai ser diferente, não é isso? Não vai ser diferente. Não vai ser a mesma coisa. A lógica de campanha se mantém, né? Você tem que ter uma mensagem, essa mensagem tem que
tem que ser condizente com o seu candidato, com quem ele é. Essa mensagem, o que mudou talvez um pouco é que agora a gente é deseditorializado, né? A gente perdeu o meio campo, que é o editor. Então, a gente pode mandar essa mensagem diretamente para o meu público segmentado. E porque eu tenho esse poder agora, eu também perco o revisor, eu perco um monte de gente. Então, eu tenho que ter uma arte que seja condizente com a minha mensagem. Daí eu segmento, e daí, a partir da segmentação, eu monitoro isso depois para ver se eu estou tendo esse retorno. No Brasil, a gente não faz nada disso certo ainda, tá? Eu estou falando isso, é pura teoria, porque no Brasil eu não vi ninguém fazer monitoramento de nada ainda. É um horror. Você manda mensagem lá e fala, pelo amor de Deus, eu espero que chegue na pessoa certa, espero que eles gostem, porque ninguém não tem dinheiro para eu fazer monitoramento disso. A gente ainda gasta muito dinheiro sem motivo nenhum, na verdade. Se a gente investisse mais em tecnologia, se a gente pensasse melhor antes de agir, antes de criar uma arte, seja a arte qual for, se a gente pensasse na mensagem por trás, cada coisa que a gente publica tem que ter um sentido, tem que ter um motivo de estar lá. As pessoas não põem, por exemplo, a foto com o seu cachorro só pode entrar num certo momento para passar uma certa mensagem, senão não tem que ter foto do cachorro. E as pessoas não pensaram ainda nessas coisas. Eu acho que é tudo tão... É tão legal trabalhar nisso. Eu vou te dizer, eu gosto muito mais de trabalhar no Brasil que nos Estados Unidos, porque aqui as coisas estão se formando ainda. Dá para... A gente está inventando o processo. Dá para testar, né? Dá para testar isso, dá para ter ideias novas e tal. Então, isso tem sido muito legal para mim, como estrategista. Pro político, não sei se está tão legal quanto para mim, mas, enfim, né? O Dominic Cummings, que foi o diretor da campanha do Brexit, ele disse: se você quer fazer progressos na política, não contrate, eu estou criando aqui, né, expert em comunicação, mas contrate físicos. E por que ele diz isso? Porque a essas campanhas, e voltando ao que o Marcos falou, a coisa do algoritmo, a coisa da inteligência e trazendo o negócio do Cambridge Analytica, que foi usado também para o Brexit, o que eles pegaram ali quem eram as pessoas propensas a mudar de opinião. E essas pessoas, porque a história do físico é muito interessante, que o físico é essa pessoa que vai testando, e o digital te possibilita isso, né? Então, eu mando uma mensagem, putz, o cara deu um like, ele compartilhou, qual foi a reação que ele teve? E aí você vai aprimorando, mudando. Acho que vocês acompanharam esse número. O Trump, em 2016, numa das noites de debate, chegou a mandar 100 mil mensagens diferentes. 100 mil, isso que o Zig falou lá no começo. Essa que é o uso da inteligência, do algoritmo. Eu acho que está todo mundo super alerta, né, a essas possibilidades. O Facebook passou por um grande problema. Ao mesmo tempo, é engraçado, todas as outras mídias sociais, Twitter saiu do jogo político, você não pode mais fazer campanha, Facebook continua. Facebook nos Estados Unidos, principalmente, a principal plataforma. Acho que tem, sim, né, uma preocupação, mas eu acho que é uma coisa, a tecnologia muda, né, ela muda dia após dia você tem uma forma... Né? E as pessoas caem, né? Recentemente teve aqueles do fake, né? Do Face, né? Que você mudava o rosto e aquilo te trazia mais informações. O jogo tecnológico não para, essa é a verdade. Amanhã terá uma nova tecnologia que as pessoas poderão se apropriar para o bem e para o mal. Isso não para, os algoritmos estão aí. Então, acho que é importante a gente olhar com muita reserva para esse assunto e tomar cuidado, né, para o mau uso disso. Mas o William falou muito bem, né, o jogo vai mudando, né? Quem se apropria, né, melhor da tecnologia sai na frente, mas também falando absolutamente de acordo com o que o Zig falou, é essa junção da mensagem correta, e até estava falando no começo aqui da nossa live, que é usado na iniciativa privada. A mensagem correta para a pessoa correta no momento certo gera definitivamente uma mudança
para uma compra, no caso, na iniciativa privada, ou para um direcionamento para um voto diferente daquilo que o eleitor tinha pensado. Só complementando da história da Cambridge Analytica, o que a Cambridge Analytica fez, que não havia sido feito antes, foi colocar um teste de personalidade para cada um das pessoas que eles conseguiam chupar das redes, né? Esse teste chama Ocean, que é abertura, consciência, extroversão, amicabilidade e neurotismo. E com esses 5 pontos, eles conseguiam avaliar cada uma das pessoas da rede, onde eles eram mais propensos a aceitar que tipo de mensagem. Essa receita do bolo é extremamente eficiente, ela é extremamente perigosa nas mãos erradas, principalmente da Cambridge Analytica, que era completamente amoral. Inclusive, na forma que ela conseguiu esses dados, é um grande problema ético aí. Mas é inegável que essa tecnologia já existe. E cabe a nós saber como usar essa tecnologia, de que forma, e de que forma a gente se cerceia de não usar essa tecnologia para... né? Em resumo, Marcos, desculpa, no passado se construía o discurso através dos marqueteiros. Agora se constrói o discurso através dos big data. A verdade é essa. Exatamente isso. E no Brasil nós não temos nem a consciência cultural, nem a base legal para nos proteger disso, né? Então, então você já viu como é que vai ser, né? Aliás, o grande tema hoje de discussão no Congresso é a questão das fake news, né? Tomou a pauta do Supremo, né, com um inquérito, sem entrar em discussão se o inquérito é legal, se é ilegal, mas o fato é que o inquérito da fake news existe, ele está avançando, e tomou a pauta do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, da Justiça. E, ao lado disso, também, projeto de lei que foi aprovado agora no Senado, está na Câmara, expectativa de votação num período muito rápido, provavelmente em pouco tempo, talvez nem um mês, e que ele vai também disciplinar a questão do fake news, que é muito difícil, porque você Estado, o problema do fake news é o seguinte, quem define o que é falso, né? Quem define o que é falso? Agora, também é verdade que nós temos um problema sério da manipulação de informação, que antigamente, o William disse, antigamente era das grandes redes, né, de comunicação, e hoje não está nas grandes redes. Antigamente, pelo menos, você percebia quem era. Hoje você não sabe mais quem está fazendo essa operação, né? Esse é um outro risco, que a democracia também precisa estar alerta, né? Não é isso, William? Eu acho que eu nego, eu rejeito completamente. Eu acho uma vergonha esse debate no Congresso Nacional sobre fake news. Na verdade, o que os políticos estão querendo fazer é proibir que as pessoas falem deles, né? O que é fake news para o político é o que não o convém, mas se for um elogio, não é fake news. E a gente pensando em empresas de comunicação no passado, até hoje, as empresas de comunicação, e eu trabalhei muito tempo, ainda continuo trabalhando dentro dessas empresas, elas têm 2 mecanismos, Marcos, muito fortes, que tem esse controle editorial que funciona como uma espécie de uma censura, que é o agendamento e o enquadramento. O que é o agendamento? Quando você vai definir uma pauta ou faz uma reunião de pauta de um determinado noticiário, você ali agenda as pautas que você vai discutir, né? Qual as pautas que você vai debater? Ali você já faz uma pré-censura do que você quer discutir. E o enquadramento é o quê? Eu sei que pautas vamos debater. Agora, como vamos debater aquela pauta, né? Por onde nós vamos passar? Porque você pode criar um noticiário de várias formas. E aí a pessoa enquadra. Não, essa editoria nós não podemos ter porque isso fere aquele determinado grupo político que nós estamos apoiando e tal. Então, na verdade, isso sempre ocorreu. Agora, essa fake news que está sendo discutida no Congresso Nacional, nada mais é do que isso. Os caras querem ter o controle das mídias sociais e eu vou dar uma mensagem para eles. Não vão conseguir. Exatamente porque a tecnologia é muito rápida. E a P2P, como é que eles vão entrar no meu WhatsApp para me controlar? Não controlam. Informação nas redes é 0 e 1. Informação nas redes informação em rede é 0 e 1. Exato. Não tem como você controlar. O P2P que o William fala é genial. Essa velocidade
para mim, o mais impressionante, eu sempre cito esse caso, e certamente vocês também nos seus grupos familiares, de amigos, que eu via, por exemplo, você via no Jornal Nacional uma pauta nacional em alguma crítica ao governo federal. Em 10 minutos chegava um post no grupo que alguém lançou para lá e não sei o que, já combatendo aquilo, ou falando que aquilo era uma meia-verdade. Então, é impossível esse controle, né? E eu acho que até aí é diferente, falando um pouquinho da apropriação inteligente, é isso, assim, essa rede P2P, essa velocidade que você dá, é impossível controlar. Por mais que você diminua, então hoje só podemos distribuir para 5 pessoas, mas esse tipo de, eu acho que exatamente concordando total com ele, não é esse o caminho, né? O caminho é o caminho da educação, das pessoas entenderem, se aprofundarem no assunto, isso é fake news. Toma cuidado na hora que você for compartilhar um assunto, vai lá, né, se informa, mas essa mania brasileira de colocar lei para tudo, isso não funciona, né? A gente sabe que não funciona e vai ficar nesse eterno debate, foi fake, não foi, enfim, isso acho que não levará a lugar nenhum. Lembrando também que a lei da fake news, ela foi sancionada no Senado, ela tem que passar pelo Congresso, que não é muito provável, mas no final ela tem que ser sancionada pelo presidente, né? E as chances do presidente Bolsonaro assinar essa lei, eu não estou vendo isso acontecer, não. Agora, o WhatsApp, a questão é a seguinte, não existe uma democracia no mundo hoje que seja aberta que aceitaria a perda de privacidade necessária para você ter um combate efetivo de fake news. Ninguém nunca aceitaria isso. Então, a única forma de você combater é através da educação da sociedade mesmo. Esperar que o governo tenha uma fórmula para combater fake news é uma ilusão. Isso não vai. O William está absolutamente certo. Não vai acontecer. Não tem como. A não ser que eu perca toda a minha privacidade. Então, se assim, está tudo aberto, o governo pode checar todas as mensagens que eu mando o tempo inteiro, e daí a gente cai num outro problema, né? Que quem é que vai avaliar se as minhas mensagens são fake news ou não? Quando o Trump dizia que ninguém respeitava a mulher mais do que ele, era fake news? Porque, estatisticamente, algum homem no mundo deve respeitar a mulher mais que o Trump, né? Eu sempre pensei isso, enfim. Eu vivenciei uma experiência da velocidade de informação com a greve dos caminhoneiros. Eu sempre cito a greve dos caminhoneiros. Paralisou o Brasil através do WhatsApp, né? Enquanto o governo federal vinha e dizia que tinha feito acordo com o sindicato e com a Associação dos Caminhoneiros, numa quinta-feira, e que, portanto, na sexta-feira acabava a greve, e na sexta-feira não acabou a greve. Os caminhoneiros falaram, não tem isso. Vamos tomar aqui por greve, por alguma coisa. Nós paramos em greve porque não tínhamos condição de trabalhar, nós estamos pagando para trabalhar. O custo da operação individual era maior do que a capacidade da gente cobrar de frete. E aí, da mesma forma, a construção da saída foi também para o WhatsApp. Eu vivenciei isso, né? Se conversava e legitimava os passos a partir dos grupos que foram criados no WhatsApp. Olha, aqui está sendo discutido isso. Vamos juntos? E os grupos davam retornos. E aí, no final de semana, de negociação, na segunda-feira, a greve dos caminhoneiros tinha acabado. É um fenômeno isso. Você ter que legitimar a pauta em cima dos grupos sociais que foram se montando. E eu agrego mais uma informação, mais uma ponderação, né? Os partidos políticos, não só os partidos políticos, mas as instituições perderam, ao longo do tempo, essa capacidade de servir como elo, como ligação com a base social. E aí as próprias pautas não eram aquelas pautas que a população queria. Resultado, em julho de 2013, né? Não é isso? Exato. A explosão de julho de 2013 foi isso, não foi? Foi as pessoas dizendo, as pautas não são as nossas. Nós queremos outras pautas, não foi isso? Então, se censurar, meu amigo, se o Congresso censurar, com certeza a população vai dar o troco. De outra forma. Não existe mais essa resposta. É só país ditatorial que se consegue efetuar esse controle, Marcos. Fake news como que a gente falou. Fake news, infelizmente, esse é o ponto negativo, né, das mídias sociais. Mas o ponto positivo
é que a gente também ampliou o debate, a gente tirou aquela hegemonia de alguns grupos de comunicação que sempre tiveram controle da comunicação no Brasil. E isso é positivo. Por mais que eu não concorde com as fake news, mas eu acho que eu prefiro fake news do que a censura. Essa é a verdade. Eu estou com o William nessa também. Eu também prefiro fake news do que censura. O efeito é zero. O efeito é zero. É. O efeito é zero. Não, você não controla. Nós tivemos decisões judiciais no passado, pessoas que entraram com processo, famosos, casos famosos. Um filme de uma artista, não sei se você lembra, na praia, que ela entrou com ação para conseguir tirar o... Mentira! Você vai tirar o filme de um ponto, de um... O próprio YouTube, né? Você vai tirar o filme de um canal, mas o filme está em muitos canais. Né? Acabou gerando mais atenção em cima do filme do que ia ter se não tivesse ação. Ai, que ziga, a verdade é o seguinte, o político que se cuida da sua vida, pregressa do seu passado. Se você tiver telhado de vidro, meu amigo, vai levar pedrada. E da família, né, dos parentes e tudo mais, porque, né, exatamente, hoje em dia o foco não é só somente político, né? Muito pelo contrário. Contrapor a isso é credibilidade. Exatamente. E acho que essa questão da fake news também, a verdade é que ela não é de hoje, ela era feita de outra forma, né? Mas ela sempre existiu, né? Eu acho que o digital, ela só a amplificação dela é imediata, né? Assim, sai viralizando, mas, né, notícias não verdadeiras a gente atravessou em todas as campanhas políticas desde que o mundo é mundo, né? Eu queria lembrar um livro, eu li um livro, eu não lembro o livro, que o sujeito dizia que ele pegava o elevador em prédios com muito movimento, uns grandes prédios, subia o elevador com uma pessoa do lado falando mal. Você viu? Fulano fez isso? Não sei o quê, tal, tal. Quando ele chegava lá em cima, toda aquela população do elevador saía comentando. E nós tivemos, na década de 80, uma situação de um Olavo Setúbal, né, que foi sair candidato a governador, e aí o que fizeram? Foi isso. Também tem matérias escritas sobre isso. Foram para o interior do estado e ficavam na fila do Itaú, dizendo, eu vim tirar o dinheiro porque vai acabar o dinheiro, eu soube que está quebrando, que vai acabar o dinheiro, vai acabar o dinheiro. E aí o cara da fila da frente olhava para trás, ia lá e não ia tirar dinheiro, mas passou a tirar também, e assim foi indo, descapitalizou o banco, né? Com o trabalho da fila, divulgando notícia falsa na fila, ao ponto do Olavo ter desistido da candidatura para não prejudicar o emprego, que eram 14 mil empregados, eu lembro bem disso, 14 mil empregados que iam perder seus empregos se o banco quebrasse. Mas, gente, está acabando a hora, estamos chegando no finalzinho, 11h03. Vou passar a palavra a todos, agradecendo mais uma vez a participação, para a manifestação final. Começa pelo William. O William está com vontade de falar, o William está animado. Não, eu adorei a live, que é sempre importante a gente discutir isso. E eu sou um crítico de tudo isso. Você sabe muito bem, eu sou um jornalista muito crítico, principalmente aos políticos desse Brasil, que é difícil acreditar em alguém nesse país aí que esteja na área política. Eu quero novas pessoas no mercado, na política, porque a gente precisa renovar esse Congresso Nacional. É mais do que urgente. Não só o Congresso, como o Parlamento também. Não só o Parlamento, como o Executivo, né? Vai lá, Zig. Olha, eu acho que a mensagem para as campanhas que estão assistindo a gente, que eu sei que tem muito político que está aqui assistindo, esse ano é tudo digital. Então, vocês vão ter que criar a sua mensagem de forma digital, vão ter que trabalhar isso de forma consistente, porque vocês não vão conseguir ir em bairro e ficar abraçando, beijando criancinha. Isso não vai funcionar assim. Então, vocês têm que fazer isso. Vocês têm que se concentrar aonde funciona e parar de negar a realidade. Vão para mídias sociais, trabalhem bem suas mídias sociais, que é a sua oportunidade de você ter uma candidatura sólida. Não tem outro jeito esse ano. Aqui.
queria agradecer o convite de vocês. Antes da gente entrar aqui ao vivo, estava contando um pouquinho para o Marcos a minha passagem. Eu estou há 22 anos na área de internet e a política também fez sempre parte da minha vida. Então, estou muito, muito animado, vamos dizer, nesse sentido, do digital cada vez fazer mais parte das campanhas políticas, né? A nossa empresa está super preparada para encarar os desafios que nós teremos esse ano. Concordo absolutamente com o Zig. Esse ano, se o digital já era importante, ele será ainda mais pela falta e a oportunidade de rua. Mas sempre isso, assim, acho que é muito importante dizer que a gente tem questões, preocupações éticas e de fazer a coisa correta, porque o que a gente quer também, acima de tudo, é ter um Brasil melhor para todos. Essa é a grande verdade. Sem isso, de nada adiantará todos os esforços e tudo mais que a gente está trabalhando aqui. Muito bem, muito obrigado. Fazer o último registro aqui, que participou conosco a Cida Prado, Fernando César Baruso, o Adilson Pedro Machado, o Luiz Henrique Oliveira, a Lete Miriam Oliveira, o José Antônio Chicarino, o Maurício Andreoli, o Antônio Designe Saciloto, o Neto Basile, a Cera Lemos, o Caetano Brancati, a Adriana Viel, a Laide Angelina Dutra. Está difícil falar sem óculos, tem que aumentar a fonte aqui. O Hudson Menezes, Rocha Pinto, Laide Angélica, o Alexandre Barroso, enfim, bastante gente aqui participando. Quero agradecer a todos que participaram, dizer que amanhã nós vamos ter um outro encontro aqui no mesmo horário, falando exatamente sobre a questão. Amanhã vai ser sobre... semana vai ter um sobre fake news e democracia, mas não é amanhã. Amanhã o nosso encontro vai ser sobre direito de desconexão, que é um tema interessante, né? Todo mundo está em casa, trabalhando, em home office e tal, e ninguém está conseguindo parar de trabalhar e fazer as coisas também de casa. Então, amanhã a gente vai discutir isso, inclusive, com um grande psiquiatra falando sobre o direito à desconexão. Amanhã às 10 horas. Um abraço a todos, gente. Até amanhã. Até. Obrigado. Tchau, tchau, tchau.